Olá, rapaziada do canal O Vasco em Pauta. Tudo bem com vocês? Gente, mais uma derrota do Vasco, dessa vez fora de campo. Infelizmente, a Justiça do Rio também está contra o Vasco, assim como a mídia, como a arbitragem. Infelizmente, todos contra o Vasco da Gama. E nós tivemos uma derrota no Tribunal de Justiça, que manteve a interdição de São Januário. Por 2 votos a 1, o estádio seguirá com portões fechados. O Vasco vai poder recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília. Mas até lá, o tempo vai passando e o Vasco continua sem a torcida, sendo prejudicado. É o único clube que a torcida não pode comparecer e as justificativas são absurdas desses desembargadores, que só exigem do Vasco, não exigem de mais ninguém. Então o Vasco está muito mal servido, muito mal representado fora de campo. A gente precisa reverter essa situação também fora de campo. O Vasco precisa ter mais representatividade fora de campo, porque senão fica muito difícil, que a gente já está complicado dentro de campo. E fora de campo a gente perde tudo também, porque não tem representatividade. Então a gente precisa virar a chave e mudar isso. A relatora, a desembargadora relatora e o desembargador Carlos Santos de Oliveira votaram contra a liberação. A única que votou a favor foi a desembargadora Andréa Pacha, que queria que o estádio fosse liberado para receber público. Então, por 2 votos contra a 1, nós continuamos com o São Januário fechado e sem público. Os desembargadores consideram ainda prematura a liberação do estádio até a realização da perícia. Gente, por que não pode ser o contrário? Eles liberaram o estádio até que a perícia seja feita. Se por acaso a perícia achar que não deve, que não tem condições, eles voltam atrás e retiram a permissão, até que seja cumprida as determinações da perícia. Mas não, é mais fácil permanecer prejudicando o Vasco sem público e assim eles decidiram. A perita que foi o seu Januário pediu 90 dias para concluir. Gente, olha só, gente. 90 dias para concluir é muita coisa para quem está disputando o rebaixamento, gente. É muita coisa. Antes tinham pedido, havia determinado anteriormente que a perícia fosse concluída em 30 dias. Já se passaram 69. 69. Dos 30 dias que foi pedido anteriormente para a perícia, já passaram, já tem 69 dias. E nada se resolve. Infelizmente, galera, é o que eu tenho para dizer para vocês. Eu sinceramente não contava com. Eu contava que fosse liberado o estádio, porque não pode ser. O Vasco não pode ser punido sozinho, enquanto existem outros estádios da mesma situação ou até pior do que o Vasco. E nada disso acontece. Aí vem os desembargadores, que com certeza são mulambo da Gávea, são torcedores do rival. É fato. E estão contra. Para quê? Para prejudicar o Vasco. Então isso é uma sacanagem que estão fazendo com o Vasco. E eu fico aqui indignado porque, porra, a gente tem que lutar dentro de campo. Porra, e os caras cerceiam o direito do torcedor de ir no estádio e torcer pelo seu clube, porra.
O que o Vasco tem de diferente dos outros, cara, cacete? Porra! Uns merdas dos desembargadores aí que ficam decidindo a vida do clube, porra. Até quando a gente vai ficar sofrendo essas discriminações? Até quando? Então eu digo, o Vasco tem que mudar essa representação nessas instâncias, porque senão a gente vai perder sempre, cara. A gente vai perder sempre. O rival não perde, o rival só ganha. O rival só ganha, uma covardia. O que eles fazem com o Vasco, pô. E o pior é que a gente não pode fazer merda nenhuma. O que me irrita mais é isso. O que a gente vai fazer? Vai lutar contra a justiça? Não, os caras vão lá e decidem e pronto, fica por isso mesmo, pô. Ah, pode recorrer? Pode. Pode recorrer. Mas quanto tempo isso demora? E o campeonato passando? E o Vasco sem torcida? O único clube sem torcida na merda do campeonato. Então fica difícil, gente. Fica difícil. Fica muito difícil para o Vasco e para os torcedores do Vasco. O Vasco precisa da torcida para empurrar aquele time para frente. E esses filhos das putas sabem disso. Por saberem disso, é que eles fazem isso para prejudicar, para atrapalhar, para empurrar o Vasco para o fundo. Para empurrar o Vasco para o fundo. Então, gente, eu estou muito do puto, muito indignado com essa porra dessa justiça de merda que nós temos aqui no Rio de Janeiro. É uma justiça parcial, corrompida. Eu não vou dizer, eu não posso falar que são todos. Eu não sou todos porque não são. Mas grande parte é. Grande parte é. Grande parte é. São parcial. Parcial que julga com o coração. Isso já foi demonstrado. E tem mais, gente. Isso não vai ficar por aí, não. Aguardem. No lance do Maracanã, da licitação, pode contar que também vão sacanear o Vasco. Porque eles não vão perder a oportunidade de sacanear para prejudicar o Vasco. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, gente, o que eu falo para vocês? Rapaz, vamos ter que ir contra tudo e contra todos mesmo. Com torcida, sem torcida, o time tem que entrar em campo e ganhar desses filhos da puta. Nem que seja na marra, pô. Nem que seja na marra. Porque eles querem afundar o Vasco. Nós não podemos deixar esse gostinho para esses caras, não. Entendeu? Dar esse gostinho para eles, não. Não podemos dar. Então, que o time do Vasco entre com essa mentalidade de vencer ou vencer. Já começando a partir de domingo. Vencer ou vencer, contra tudo e contra todos. Essa é o espírito que o time tem que entrar. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, mostrar a minha indignação. Eu fico com raiva dessa porra toda, porque a gente não pode fazer nada. É uma coisa que a gente tem que aceitar, a gente não pode fazer nada. E torcer de fora, de longe, para que o time dentro de campo represente a gente lá e vença os jogos. É isso que a gente tem que fazer. E o que a gente pode fazer? É o que eu estou fazendo aqui, reclamar publicamente dessas porra que fazem com o Vasco aí, dessas covardias que fazem com o Vasco. Isso a gente pode fazer. E todo mundo tem que fazer. Vocês que estão inscritos aqui no canal, ou que não estiverem inscritos, estiverem assistindo esse vídeo, tem que fazer aí nas redes sociais de vocês e mostrar a indignação. Se não vai resolver, se vai resolver ou não, não interessa. Mas a gente tem que se manifestar contra essas porra que estão fazendo com o Vasco. Essas sacanagens que estão fazendo com o Vasco. Gente, um abraço para todos. Até a próxima, se Deus quiser. E saudações Cruz Maltinas.